Olha, o tema é inovador, é um tema fascinante e eu tenho certeza que vai despertar muita atenção nos senhores. O contraditório mitigado no inquérito policial. Alguns anos atrás eu não poderia nem sonhar falar nesse tema na Polícia Civil. Eu seria simplesmente expulso da instituição, doutor Haroldo, se eu falasse nesse tema, o contraditório mitigado no contraditório mitigado no inquérito policial. Por quê? Tendo em vista o apego do sistema inquisitivo que nós tínhamos. Hoje nós estamos vivendo um momento de democracia, que a gente pode expor as nossas teses, expor os nossos pensamentos. Então, por isso que eu ouso falar sobre o contraditório mitigado no inquérito policial. Em outras palavras, o inquérito policial sob uma nova ótica. Principalmente para aqueles advogados que militam na área do direito criminal. Vejo aqui também presente meu sobrinho Pedro Paulo, muito obrigado pela presença, viu? Agora, antes da gente abordar o tema do contraditório mitigado do inquérito policial, para que os senhores compreendam perfeitamente a ideia, é necessário fazer uma breve introdução falando sobre a evolução da Polícia Judiciária. Senão, não será possível entender a questão do contraditório mitigado no inquérito policial. Então, nós vamos fazer uma breve introdução sobre a evolução histórica da Polícia Judiciária. Tá? Então, é necessário mostrar como era antes a Polícia Judiciária e como é atualmente a Polícia Civil do Estado de São Paulo. É preciso fazer esse antes e depois. A Polícia Civil, na condição de instituição responsável pela segurança pública, ela teve que se adequar, ela teve que adaptar as suas atribuições às necessidades da população. A sociedade não evolui, as instituições da mesma forma precisam evoluir. E a Polícia Civil não podia ficar para trás. A Polícia Civil teve que se adequar à nova realidade do país. Então, vamos fazer uma breve introdução sobre a evolução da Polícia Judiciária. Como era antes? O Dr. Haroldo viveu essa época. Nós pegamos o início dessa época, né, Dr. Ciro? Na época do regime de exceção. Inicialmente, a atividade exercida pela Polícia Judiciária, ela estava vinculada à imagem repressora nos tempos difíceis da ditadura. Naquela época, durante o período da ditadura, a atividade da Polícia Civil ela foi utilizada como um instrumento político. Tá? Então, naquela época, a Polícia Judiciária ela servia aos propósitos dos detentores do poder. Nesta época de arbitrariedade, justificava a natureza inquisitiva do inquérito policial. Tá? Então, se a gente for buscar a origem histórica do sistema inquisitivo, a gente percebe que essa natureza inquisitiva, ela se adequava perfeitamente à situação que era vivida naquela época.
Naquela época, nós não tínhamos interesse que o advogado participasse ativamente do inquérito policial. A polícia queria um advogado que ficasse mais passivo. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma época de regime de exceção. Só que aquela situação passou e foi promulgada a Constituição de 1988, chamada a Constituição Cidadã. E pela primeira vez, a Polícia Judiciária teve assento constitucional, o artigo 144, parágrafo 4º, que atribuiu à Polícia Judiciária a atividade de investigação criminal, elucidação da autoria e as demais circunstâncias do crime. Pela primeira vez, em 1988, na Constituição Cidadã, eles criaram a atribuição da Polícia Judiciária. Inquestionavelmente foi uma evolução. Nós saímos daquela época obscura da ditadura e evoluímos para ter assento constitucional. Ganhamos a atribuição de Polícia Judiciária, investigação criminal, e foi um grande avanço. A Polícia Judiciária assumiu o papel de guardiã da segurança pública, ou seja, gestora da atividade de investigação criminal do Estado. Agora, não bastava isso. Era necessário mais. Era necessário acompanhar a evolução dos direitos e garantias individuais. E a Polícia Civil passou a atuar na área da superação da violência, na pacificação de conflitos. Então vejam, além do papel de polícia judiciária, investigação criminal, hoje nós estamos nos preparando para assumir um novo papel. Qual que é esse papel? Pacificação dos pequenos conflitos, daqueles descritos na Lei 9.099. Delitos de menor potencial ofensivos. É o novo papel do delegado de polícia. Com a nova ordem jurídica constitucional, a Polícia Civil se prepara para assumir o papel de pacificadora social. Agora vocês podem fazer uma pergunta. Foi só a Polícia Civil que evoluiu? Foi só a Polícia Civil que teve que adotar novos papéis? Que conquistou novas atribuições? Não. As outras instituições, da mesma forma, tiveram que adequar as suas atividades. O Ministério Público saiu daquela posição de acusação para conquistar os direitos difusos, a defesa do consumidor, ampliou as suas atribuições. E a Polícia Militar, da mesma forma, além do papel de policiamento ostensivo da ordem pública, eles conquistaram também o policiamento comunitário. E a Polícia Civil não poderia ser diferente. Ela tinha que abraçar novas atribuições. E nós estamos indo no sentido da pacificação social. No interior, nós já estamos criando, Dr. Arles, os NECRIMs. O que são NECRIMs? Núcleos Especiais Criminais. São unidades da Polícia Civil que medeiam pequenos conflitos. Lá na terra do Dr. Marcelo, Marília, já tem o NECRIM. Em Bauru, funciona com muita eficiência. Ribeirão Preto, nós temos o Dr. Jorge Cury. Pequenos conflitos, as partes são encaminhadas para a delegacia, na presença de um advogado, e
é feita a conciliação. A parte sai reconciliada. Modernamente, essa atividade está alinhada, ela está em sintonia com aquilo que a gente chama de justiça restaurativa. Vejam o papel que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está assumindo. Nesse gráfico, os senhores vão ver claramente. Antigamente era só elucidação dos crimes. E agora, além da elucidação dos crimes, além da investigação criminal, nós passamos a ter o quê? A mediação de conflitos. O delegado de polícia como pacificador social. Essa é a nossa bandeira. Sempre em conjunto e sempre em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Fizer isso daí para mim, fica ótimo. Aí eu já fico mais solto aqui, posso manter contato com o pessoal. Tá? Faço assim e já... Tá? A Polícia Civil sofreu verdadeira metamorfose profissional, evoluindo de mero coadjuvante para subir à condição de protagonista no cenário da segurança pública. Então, daquele papel que era secundário, daquele papel que era de coadjuvante, de repente, o delegado de polícia passou a ter um papel de protagonista. Ele está ocupando o espaço dele, principalmente porque nós estamos vivendo uma época de democracia. Tá? E o delegado de polícia, pela sua formação, tá, de bacharel em direito, está ocupando o seu espaço. Bom, eu disse que a polícia judiciária evoluiu. Nada mais natural que o chefe da polícia judiciária, que é o delegado de polícia, mudasse o perfil dele também. Ora, se a instituição mudou, quem chefia a instituição, nada mais natural que o perfil dele mude também. E isso aconteceu. Os delegados de polícia antigos, eles têm uma característica totalmente dos novos delegados de polícia. O Dr. Arles é nosso parceiro lá na Academia de Polícia, ele é membro quase que efetivo das comissões de concurso. Costumo dizer que o Dr. Arles está a um passo para ser delegado de polícia já, de tanto que ele frequenta o horário, né? E ele percebe que o perfil do novo delegado mudou totalmente. Nós vamos mostrar. Vamos lá. Para desempenhar o novo papel da Polícia Civil, o delegado precisou alterar seu perfil profissional. Como era antes o delegado de polícia? Antigamente, o delegado de polícia era um profissional mais operacional, voltado somente à investigação criminal. A gente brinca, né? Era um delegado mais Rambo, né? Ele era um delegado que ele era mais operacional. Ele não tinha tanta intimidade com o direito. Hoje não. Hoje nós estamos numa polícia civil que evoluiu junto com os direitos e garantias individuais. Como é o delegado de polícia hoje? Atualmente, o delegado de polícia é um profissional mais sofisticado, um verdadeiro operador do direito que domina a investigação criminal. Ele é um profissional, na verdade, híbrido. Ele é um pouquinho jurista e um pouquinho polícia. Esse é o perfil do que nós queremos na Polícia Civil. Queremos um profissional que domine a ciência da investigação criminal, porque afinal de contas é a nossa tarefa, mas também que tenha profundo conhecimento do direito. Esse é o profissional que nós queremos. Tá? A mencionada transformação
proporcionou condições para a inclusão da atividade exercida pelo delegado de polícia no rol das carreiras jurídicas. Recentemente, foi aprovada a Emenda Constitucional 35. A Emenda Constitucional 35, ela trouxe algumas consequências para a carreira do delegado de polícia. Basicamente, são 4 consequências, que nós vamos falar um pouquinho para que os senhores entendam. A primeira delas, a atividade exercida pelo delegado de polícia foi elencada no rol das carreiras jurídicas. Por mais absurdo que possa ser, até pouco tempo atrás, nós tínhamos dificuldades, porque a nossa carreira ela não era reconhecida como uma carreira jurídica. Com a promulgação dessa Emenda Constitucional 35, lá, taxativamente, reconhece a carreira do delegado de polícia como de natureza jurídica. A Emenda 35 também, ela considerou a Polícia Judiciária como atribuição essencial à função jurisdicional do Estado. Também foi um passo bastante significativo, tá? Considerar a Polícia Judiciária como função jurisdicional do Estado. A terceira consequência, talvez uma das mais importantes, independência funcional do delegado de polícia pela livre convicção motivada dos atos de polícia judiciária. O que significa isso? Significa que o delegado de polícia, ele tem liberdade de decisão. Significa que ninguém pode interferir na decisão do delegado de polícia. Nem o chefe dele, nem o promotor de justiça, nem o juiz. Ninguém pode interferir na decisão do delegado de polícia. Nem o oficial da PM, ninguém. Muitas vezes nós estamos lá, num plantão policial, vem uma ocorrência, o delegado de polícia ele tem a convicção de que aquela situação não é um flagrante e ninguém pode questionar. Ele pode ser até responsabilizado pela omissão, discutivelmente, mas ele não pode sofrer interferência de ninguém. E a última consequência da Emenda Constitucional 35 é a exigência de 2 anos de atividade jurídica para o ingresso à carreira de delegado de polícia. Já no próximo concurso, viu, doutor Arles? Já no próximo concurso já vai vigorar essa norma. Só para esclarecer, no projeto inicial da Emenda Constitucional 35, nós tínhamos a exigência de aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil. Só que o texto sofreu alteração e acabou ficando só a exigência de 2 anos na atividade jurídica. Nós queríamos que fosse como condição para o ingresso à carreira do delegado de polícia a aprovação da Ordem dos Advogados do Brasil. Só que houve alteração e acabou permanecendo 2 anos de atividade jurídica. Tá? Bom, falamos da evolução histórica da Polícia Civil. Falamos da mudança do perfil do delegado de polícia. Nada mais natural também que o principal ato de polícia judiciária, o inquérito policial, sofresse alteração também. Então vamos ver, antes de falar do contraditório mitigado, um pouquinho da evolução do inquérito policial. O doutor Haroldo, ele deve estar acompanhando a trajetória dos tempos, né? Porque o doutor Haroldo acompanhou toda essa mudança, né, doutor? Desde daquela época, da década de 60 até os dias de hoje, que ele ainda, o doutor Haroldo permanece bastante atualizado. Então, não. Ai, ai. Experiente, doutor. Experiente.
Então, o inquérito policial, ele também se amoldou à nova ordem jurídica constitucional. Tá? Vamos lá. Antes de falar de inquérito, a primeira questão, qual é a definição de inquérito policial? Tá? Então, uma definição minha. Inquérito policial é o procedimento de polícia judiciária presidido por delegado de polícia, destinado à formalização das atividades de investigação criminal, realizado com o objetivo de elucidação de autoria e demais circunstâncias do crime. Essa é a definição do inquérito policial. Procedimento de polícia judiciária, presidido por um delegado de polícia, que formaliza toda aquela investigação criminal realizada pelo delegado, pelos investigadores, traz para os autos, formaliza, concretiza. Com que objetivo? Elucidar a autoria, quem foi o autor do crime e as demais circunstâncias do delito. Tá? Para o Ministério Público, o que é o inquérito policial? O Ministério Público, o inquérito policial é um procedimento indispensável, de natureza inquisitiva, meramente preparatório da ação penal. Esse conceito atende aos interesses do Ministério Público, mas não é verdadeiro. O inquérito policial não é isso. Só que, infelizmente, todos nós tivemos, na faculdade de Direito, na matéria Direito Processual Penal, ensinamentos que o professor normalmente era um promotor de justiça, e ele repetia muitas vezes isso daí. E um fato, um conceito que não é verdadeiro, mas se ele for repetido durante muitas vezes, ele se torna verdadeiro. Tá? Então, todos nós aprendemos essa definição, que era um procedimento dispensável. Eles podem apresentar, eles podem deflagrar ação penal sem o inquérito policial. Eles defendem que o inquérito policial, o destinatário, são eles. Nada mais inverídico. O inquérito policial não é isso. Como eu vou mostrar para os senhores na data de hoje. Mas falando sobre a evolução do inquérito policial, com a Constituição de 1988, ela consagrou o princípio do devido processo legal. Parágrafo 54, artigo 5º. Com todas as letras, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Bom, o próximo passo, então, é saber o que é o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é o seguinte, é o conjunto de direitos que garante uma investigação, uma instrução e um julgamento justo. Antigamente só falava instrução e julgamento. Não! Devido processo legal, está inserido também a investigação. A investigação tem que ser justa. Por quê? Depois da fase do inquérito policial, depois da investigação, muito pouco pode ser feito na parte processual. Já definiu a sorte daquela pessoa. Tá? Então vamos lá. Entre os direitos desse devido processo legal, se destacam dois: a ampla defesa e o contraditório. O que é a ampla defesa? A ampla defesa é a possibilidade da pessoa utilizar de todos os meios para mostrar a sua
inocência. E o contraditório? O que é o contraditório? O contraditório é a possibilidade da pessoa que está sendo investigada, acusada, dar a sua versão dos fatos. São institutos semelhantes, mas são institutos que não se confundem. São duas coisas totalmente diferentes. Se aproximam, mas são institutos diferentes. Então, estão inseridos no devido processo legal esses dois direitos: ampla defesa e contraditório. Vão acompanhando que vocês vão perceber aonde eu quero chegar. Vejam só, aqui que está a chave da questão. Durante o inquérito policial poderá ocorrer a dilapidação do patrimônio moral da pessoa investigada, através da mudança do seu status. Vejam só, a pessoa começa como averiguada, depois suspeita, doutor Rogério, depois investigado e finalmente indiciado. Doutor Haroldo, a pessoa que sai de averiguado para passar para indiciado, ele não sofre um prejuízo do patrimônio moral dele? Lógico que sofre. E então, essa pessoa não tem direito a se defender na fase do inquérito policial? Ora, se durante o inquérito policial poderá ocorrer a dilapidação do patrimônio moral da pessoa investigada, nada mais justo que ela tenha direito de se defender. Como é que eu vou impedir a ação do advogado durante o inquérito policial? Se o patrimônio moral do cliente dele está em jogo. Uma coisa tão óbvia, por que demorou tanto tempo para vir à baila? O inquérito policial, desta forma, se transformou em um instrumento de proteção dos direitos e garantias individuais por intermédio da busca da verdade real, tendo como destinatário o Poder Judiciário. Eis o conceito verdadeiro de inquérito policial. Não aquele que há muito tempo estão tentando impor à Polícia Civil. Eis o conceito verdadeiro do inquérito policial. Ele é um procedimento de proteção dos direitos e garantias individuais. Ele está em busca da verdade real. O inquérito policial, ele não faz prova para acusação. O destinatário do inquérito policial é o Poder Judiciário e não o parquê. Esta é a tese que eu defendo. A autoridade policial, por não ser parte, não se envolve nem se apaixona pela causa investigada. Ele age como um verdadeiro magistrado. Tá? O delegado de polícia não está vinculado à acusação ou à defesa. Agindo como um verdadeiro magistrado, tem apenas compromisso com as verdades dos fatos. Então eu não faço prova para sustentar a tese da defesa, eu não faço prova para sustentar a tese da acusação. Eu busco a verdade real. Tá? Esse é o modelo, esse é o parâmetro de inquérito que a Polícia Judiciária brasileira tem que adotar. Em perfeita sintonia com a filosofia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. O inquérito policial, então, como um instrumento de justiça criminal. Ele é um instrumento de justiça criminal. Não é um instrumento de opressão. Não é um instrumento de opressão. Ele é um instrumento de justiça criminal. Bom, eu fiz toda essa introdução para agora
falar o que é o contraditório mitigado no inquérito policial, de uma forma bem rapidinha, para a gente concluir a nossa manifestação. Tá? Vejam só, na fase da investigação criminal, atualmente, né, a atuação do advogado é limitada em razão da suposta natureza inquisitiva do inquérito policial. Então, o advogado vai lá para defender o seu cliente, ele pega e toma uma posição, quer fazer um pedido, uma solicitação, o delegado falou, não, doutor, infelizmente, o inquérito policial, a natureza do inquérito policial é inquisitiva, o senhor só pode acompanhar as diligências. Não, doutor, não é permitido. A natureza é inquisitiva, o senhor não pode. Tá? Então, atualmente é assim. A atuação do advogado está limitada. Isso é errado. Isso não pode acontecer. O papel do advogado se limita a impedir eventuais abusos e excessos praticados pela autoridade policial contra o seu cliente. É como ocorre atualmente. Atualmente é assim. Tá? Mas como é o correto? O que nós desejamos? E eu vou mostrar para os senhores. A tese do contraditório mitigado, no inquérito policial, ela se fundamenta na necessidade de proporcionar à defesa paridade de forças e oportunidades com a acusação exercida pelo Ministério Público. Olha, vejam só, como existe um desequilíbrio nessa relação. O Ministério Público pode tudo. Pode requisitar diligências, pode arrolar testemunhas, pode determinar a realização de provas documentais periciais, pode interceder na investigação, e o advogado não pode nada. O que aconteceu é essa figura que vocês estão vendo. É um gigante do Ministério Público lutando contra um pequenininho que é o advogado. E quem vai ganhar nessa luta? Essa luta é desproporcional. Essa luta é desproporcional. Cadê o devido processo legal que determina que ocorra uma investigação justa? Isso é investigação justa? O Ministério Público, esse gigante, e a OAB, em razão das limitações, o advogado em total desvantagem? Então nós precisamos inverter esse quadro. E olha, e a situação ainda se agravou, por quê? Nos últimos tempos, observa-se um desequilíbrio de força entre a acusação e a defesa, decorrente da atividade ilícita de investigação criminal seletiva exercida pelo Ministério Público. Hoje o Ministério Público se agigantou. Não existe nenhum dispositivo que permita o Ministério Público fazer investigação criminal. Ao contrário, tá? A Constituição, artigo 144, parágrafo 4º, estabelece com exclusividade a Polícia Civil, mas o Ministério Público realiza. Só que eles gostam de fazer aquela investigação seletiva, daqueles casos que dão bastante projeção. Tá? E o que é o contraditório mitigado? Eu defendo, quando eu falo do contraditório mitigado, a participação mais ativa do advogado na fase da formalização dos atos de investigação criminal. A minha proposta é uma participação mais ativa. É criar condições para que o advogado possa desenvolver, de uma forma mais ativa, exercer as suas funções. A participação mais ativa do advogado na fase da persecução criminal, ajudando o delegado de polícia a esclarecer os fatos na busca da verdade real. Essa é a proposta. Mas como seria essa participação mais ativa do advogado na fase do inquérito policial? Como se daria? Então eu vou ilustrar com alguns exemplos.
Vamos lá, alguns exemplos. Em primeiro lugar, o advogado tendo a possibilidade de arrolar testemunhas. O advogado solicitando a realização de diligências. Postulando a realização de provas periciais. Proporcionando ao investigado condições para se defender antes de ser indiciado. Vejam só, apenas alguns exemplos entre muitas situações possíveis. Será que a pessoa que está respondendo o inquérito policial, ela não tem o direito, antes de ser indiciada, de refutar aquelas suspeitas que recaem sobre elas? Será que é justo o delegado de polícia indiciar aquela pessoa sem proporcionar condições para que ela possa dar a sua versão? Acredito que não. A possibilidade da participação mais ativa da defesa durante a elaboração do inquérito policial não significa que o advogado poderá interferir ou direcionar a investigação criminal. Então, tem que ser um jogo combinado. Vejam só. O advogado vai poder participar de forma mais ativa. Mas isso daí não significa que ele vai tomar a presidência do delegado de polícia. Nós não podemos também desvirtuar o instituto do contraditório mitigado. Ele é um parceiro. O advogado é um parceiro e não um adversário. Se o delegado perceber que o advogado está desvirtuando a investigação, aí muda totalmente a figura, porque aquela parceria se desfaz. Então, esse é um alerta que é muito importante nesse jogo combinado. Agora, os senhores devem estar pensando, e existe um consenso com relação a essa tese na Polícia Civil? Não. Os antigos policiais apresentam uma resistência enorme a essa tese. Enorme. Por quê? Nada mais cômodo para o delegado do que o sistema inquisitivo. Não, doutor, o senhor não pode se manifestar, o sistema é inquisitivo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, a presidência do inquérito é minha. É cômodo o sistema inquisitivo. Só que o sistema inquisitivo, muitas vezes, não alcança a verdade real. E o que nos interessa é a verdade real. Tá? Então, essa nova tese, essa nossa ideia, ela encontra resistência, em primeiro lugar, pelos antigos policiais. Em segundo lugar, pelo Ministério Público. Por quê? Você iguala o jogo. Você coloca o advogado no mesmo patamar que o promotor de justiça. A briga vai ser igual. Não vai ser de um gigante contra um lutador franzino. Vai ser contra Mike Tyson e o Holyfield. Evander Holyfield. Vai ser aquela luta de dois gigantes, sem mordida na orelha. Tá? Nós já estamos concluindo. Então, só para concluir. O contraditório mitigado no inquérito policial, ele proporcionará mais confiança e credibilidade aos elementos de convicção produzidos na etapa da investigação criminal. Indiscutivelmente. Tá? Com a participação da defesa, com a participação do Ministério Público, o contraditório mitigado, ele irá proporcionar uma maior credibilidade aos elementos de convicção produzidos nessa fase. Esses elementos de convicção poderão ser considerados como fundamento da sentença do Poder Judiciário. Tá? Por quê? Houve a participação da defesa, houve a participação do Ministério Público. O juiz se sente mais seguro para prolatar uma sentença com base
num elemento de convicção produzido nessa fase, nessas condições, nesse ambiente mais democrático. Então, essa é a primeira conclusão. E a segunda e última conclusão. A atividade conjunta realizada pelo delegado de polícia, polícia judiciária e advogado, OAB, através do contraditório mitigado no inquérito policial, contribui para o aprimoramento da justiça criminal. Tá? Então, eu concluo a minha manifestação, tá? Eu concluo a nossa manifestação dizendo isso. Esse trabalho conjunto, ele vai aprimorar o sistema de justiça criminal, e com o aprimoramento do sistema de justiça criminal, ganhamos todos. Ganha a sociedade, ganha o advogado, ganha o delegado, ganha a pessoa eventualmente envolvida num delito. Essa é a nossa proposta. Tá? Eu encerro com essa minha manifestação. Agradeço a presença de todos. Eu procurei não me alongar muito. Eu procurei fazer assim, uma manifestação bastante sintética e objetiva da nossa ideia, dessa bandeira que nós estamos levantando, uma bandeira de vanguarda. Eu estou deixando meu endereço eletrônico, eu tenho um blog, que é o blog do Mário Leite de Barros Filho, que é voltado especificamente a essas questões, e quem quiser mandar formular perguntas, tem um espaço lá, e eu estou à disposição dos senhores. Meu muito obrigado.